Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Hoje eu tenho aqui a Andrécia Garcia, vocês conhecem ela esteve aqui, contou o testemunho dela, tremendo. Se você não conhece, corre lá e assista porque é imperdível. Mas hoje ela veio trazer um assunto muito impactante. Foi Dia das Mães e a gente veio com o assunto de mulheres em cárcere, mães em cárcere, né, Andrécia? Mães em cárcere. Ela tem um trabalho lindo com mulheres que estão nesse cárcere, né? E teve a oportunidade de estar lá no Dia das Mães com essas mamães lá. E hoje ela veio aqui contar pra gente um pouco desse trabalho. Andrécia, muito obrigada por estar aqui, viu? Com esse partilhar que tanto nos edifica, né? Obrigada, eu. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade que a gente possa fazer, dar o nosso melhor para que outras vidas também Amém. sejam impactadas, né? Esse é o propósito, né? Que bacana. E a informação, o conhecimento sempre amplia os horizontes, né? A gente precisa crescer em graça, sabedoria e entendimento, né? Sabendo quem nós somos, né? Tudo que a gente fizer que não é sobre nós, ainda é pouco. Ainda é pouco, né? E esse projeto, ele nasceu no coração de Deus. Quando veio essa oportunidade de externar, né, meu conhecimento, de entender, né, o que tinha para eu fazer lá nesse lugar, eu não tive apoio. Não tive apoio, né? Vai, e é para você. É isso mesmo, né? É isso mesmo, uau, que bacana. Não tive apoio de ninguém. Até me chamaram de louca. Como assim? O que você vai fazer lá, né? O que você vai poder entregar para elas? Porque é uma situação totalmente diferente da gente aqui, né? E o meu trabalho, que é com inteligência emocional, como trabalhar lá? Como levar ferramentas para que elas tenham a consciência de quem elas são, do que elas podem fazer a partir de então, né? Que não é a condição que elas se encontram hoje, mas é a decisão delas serem quem elas nasceram para ser. E mudar de vida, né? E eu me lembro que... Até para trazer consciência de arrependimento, tudo, né? De uma nova vida, né? É o processo, é viver esse processo, né? E eu me lembro que na Porque elas estão ali presas numa prisão, vítimas, né? Entre aspas, de uma consequência de escolhas ruins que elas fizeram. E justamente levar isso, que agora elas podem fazer novas escolhas, e aí terão novos resultados, né? E é bem isso que, quando eu comecei esse trabalho, fui muito impactada, porque a sociedade não tá nem aí, né? Não, nem sabe que tem. Não quer olhar para esse lado, que existe, é real. É real, e quem sofre as consequências não são elas que estão lá desamparadas, sem contato, sem afeto, sem cuidado, e que eu falo tudo isso da sociedade, né? Mas a sociedade em si sofre com isso, porque elas vão sair de lá. Exato. Elas vão sair de lá, e elas vão sair pessoas melhores, porque elas foram cuidadas, amadas, puderam viver novas experiências, aprender diferente. Não, a sociedade está lá, julgando. E esse impacto para mim foi muito real, porque eu entendi que eu tinha algo para acrescentar lá, eu não sabia o quê, mas veio a oportunidade e eu dei uma titubeada, fiquei um pouco preocupada, cara, como que eu vou lidar com uma situação que eu nunca, para mim era desconhecido, que eu nunca, graças a Deus, nunca vivi, né, não sabia como é que era, e realmente foi um choque, porque quando eu soube que elas não recebem visitas, Daisy, foi muito chocante para mim, porque os homens em si recebem, dia de visita, eles recebem muitas visitas, né? Tem mais de uma mulher, namoradas, e vão os amigos, família, vão visitá-los. Mas as mulheres, elas não são visitadas, elas não recebem visitas. Por quê? Porque geralmente elas estão lá, né? A maioria, a grande maioria, estão lá porque desenvolveram um relacionamento, e nesse relacionamento o cara, né, muitas vezes é do lado
obscuro do tráfico, né, de tudo que acontece por trás, e elas são influenciadas, algumas dependentes emocionais, né, outras que também caem nesse mundo, mas tem aquelas que, ok, elas sabem que eles vivem disso, que são assim, não apoiam, mas não sabem como sair dessa situação. Então elas não têm marido para visitar, geralmente não tem mãe, raramente quem vai é mãe. Mas a família fica com vergonha, os filhos abandonam, e quantas daquelas estão com filhos também na mesma situação, em cárcere, com o marido, os namorados, noivos, né? Os seus relacionamentos também estão ali dentro. Então, é uma realidade muito diferente e obscura nossa daqui de fora. É claro que as pessoas julgam, né? Mas se estão lá é porque boas coisas não são. Fizeram algo errado, fizeram, tem umas que estão lá pagando por aquilo que fizeram. Mas, Daisy, tem avós, senhoras que estão lá, que foram proteger o neto. E que nessa proteção entraram também. Então, estão lá para ser julgadas, para serem, né, condenadas ou não, porque deram cobertura para o neto. Tudo isso envolve o tempo, né? Elas provarem que elas são inocentes. E também tem mães que, cara, sabe que o filho está nas drogas, que o filho cometeu um crime, mas elas amam da forma errada, porque não aprenderam a impor limites, não aprenderam a colocar, né, nos trilhos aquilo que talvez um dia se perdeu, passou batido, não impôs limite, e o filho hoje está no mundo do crime, porque hoje é comprovado, Daisy, que um filho, estudos comprovam isso, tá? Que um filho nas drogas, imagina o que é transformado uma família, né? Quando um filho está nas drogas. Pai, mãe, todo mundo sofre, né? Quando tem isso alicerçado, destrói uma família. Até que isso seja sanado, que isso seja uma dor que consiga ser sanada. Hoje estudos nos comprovam que, geralmente, um filho nas drogas, homem e mulher nas drogas, existe por trás uma mãe super protetora e um pai ausente. Foi feito muitas pesquisas, ou vice-versa, né? Um pai super protetor, que é mais raro, mas existe, e uma mãe que é ausente. Então, é uma fuga. A gente sabe que é uma fuga. Só que essa fuga, você entrou nesse caminho, é um caminho praticamente sem volta. Tem que ter muita força de vontade. Tem que ter muita ajuda. Né? E às vezes as pessoas se veem naquele laço que não consegue mais sair e acaba sendo prejudicado com isso e acaba onde muitos estão lá, né? Dentro da penitenciária, esse projeto eu tenho desde 2018, que veio do coração de Deus. Eu comecei na penitenciária feminina de Florianópolis e hoje tenho trabalho aqui na Caianduba desde o ano passado já, um aninho aí, e aqui eu trabalho só com mulheres. Esse trabalho aqui de inteligência emocional é feito com as mulheres que já estão prestes a saírem, que já passaram pelo cárcere, né? Então, ali é conectado... Elas vão ingressar na sociedade. E como que elas vêm para a sociedade? Então, esse projeto, Mulheres em Cárcere, aqui, eu chamo o projeto que é de dentro para fora, né? Porque é trabalhar elas de dentro para fora, porque elas vão sair lá de dentro e vão para fora. Então, é tudo conectado, né? Esse projeto de dentro para fora é trabalhar o interior delas, a identidade delas. E as pessoas condenam, mas estão lá, André, estão lá porque resolveram fazer algo errado e estão lá dentro. Como que eu consigo conceber que uma mãe está lá porque ela foi proteger o filho? A Andrécia nas drogas, ela sabia que o filho era drogado, que traficava ou que fazia isso, né, aquilo, outro, e ela consentiu com aquele ato dele. Não, Daisy, não consentiu. Ela queria amar, ela queria cuidar, ela queria o melhor para o filho. A
A gente, como mãe, a gente sempre quer o melhor para o filho. E muitas vezes o nosso melhor não é o certo. Então, não tem a consciência, não tem a clareza disso, não sabe o que fazer, cai no erro também, né? E eu me lembro da passagem lá de Marcos 2,17, quando Jesus foi questionado, né? Por qual motivo que ele comia junto com os coletores de impostos, com os pecadores. E Jesus responde que quem precisa, os sãs, eles não precisam. Não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Eles não precisam de médico, né? Mas sim os doentes. Sim. Então, se os doentes, os pecadores, Jesus veio para esses, o que a gente tem feito? Julgado, acusado, apontado o dedo, olhado que, cara, errou, pecou, mas que poderia ser qualquer um de nós. Mediante as escolhas erradas, os ambientes errados. E aquilo ali, Daisy, é uma verdade muito real para eles. É uma vida que não tem volta. Essa é a minha verdade. Então, se ninguém se preocupar com isso, ninguém ir lá amar, trazer conhecimento, algo que elas nunca acessaram, perguntas que nunca fizeram para elas não conhecem. Então, se ninguém se der conta disso, elas vão voltar para a sociedade e vão voltar para o crime de novo e cada vez mais e cada vez mais. E pior, deixa um legado desse jeito para os filhos. Essa vai ser uma verdade. Minha mãe foi assim, essa é a minha verdade. Acabam repetindo padrões. Os nossos filhos fazem o que vê nós como pais fazendo. E aí, tem muitas situações, né? E uma das situações, nesse último dia que eu fui palestrar para elas, falando sobre mães, né? Nessa data tão maravilhosa, tão incrível, uma das que estava lá em cárcere por 7 anos, ela recebeu uma condena bem grande, trabalham, então cada dia trabalhado, lá tem fábricas, né? Elas têm trabalho, tem mão de obra lá dentro, e cada 3 dias trabalhado, elas têm remissão de penas. Então, por 7 anos, ela esteve lá encarcerada e agora ela está no regime semiaberto. E ela me falou, Daisy, que... Ela está saindo, então, agora? Ela está saindo, ela está no regime semiaberto. E ela me falou que... Ela dorme Ela dorme na penitenciária. E passa o dia em casa, na sociedade. Vai para casa dela, né? E ela tem uma filha. Ela tem uma filhinha de 14 anos. Então, imagina... A filha ficou por 7 anos sem essa mãe, né? Agora a mãe está voltando a ter conexão, contato, convivência, o dia a dia. E ela experienciou 7 anos da vida da filha longe, né? Tendo saudade, sem conexão, sem contato. E ela me questionou chorando, Andressa, como que eu faço para não gritar com a minha filha, para não... ter vontade de bater nela, porque me dá uma ira tão grande, eu quero proteger ela, quando ela está no celular, eu quero tirar o celular dela, eu quero proteger ela de tudo, porque o que eu vivi, eu não quero que ela viva, eu não quero que ela sofra como eu sofri, e eu acabo me exaltando, eu gero um ódio, uma raiva, porque daí ela quer estar no celular, eu quero proteger ela, porque eu tenho medo das experiências que eu vivi, ela também viver. Eu faço como? Como que uma mãe dessa quer educar a filha, ela quer o melhor para a filha dela, mas ela vai dar o que ela tem, o que ela recebeu, claro, a verdade que ela recebeu. E nós mães, nós queremos sempre dar o melhor para nossos filhos, mas a gente também erra. Então imagina a culpa, né? E ela me falou, se eu peço para ela, sai do celular, sabe qual é o meu maior medo? Que eu perguntei, né? Qual é o teu maior medo? Olhando nos olhos dela, e ela disse, meu maior medo, Andrécia, ela olhar para mim e dizer assim, ó, quem é você, mãe? Para dizer o que é certo e o que é errado. Então tem muita culpa, tem muito julgamento. Elas por si só se culpam. E sai para uma sociedade onde não tem acesso para muita coisa, né? Imagina você ter uma empresa e uma ex-detenta ir lá e pedir um trabalho digno. Ela quer mudar de vida, mas não tem oportunidade desse. Não tem. Hoje em dia, para você empregar alguém sem olhar para o currículo, sem entender, né, como funciona essa pessoa, quem ela é um desafio. E as grandes empresas hoje, elas olham muito mais
além do currículo, a inteligência emocional. Sem dúvida. Porque tem uma palestra que o tema dela é currículos contratam e emoções demitem. Porque o emocional das pessoas hoje estão abaladíssimo. Aí você para e pensa uma pessoa que vive em cárcere, longe de tudo, naquele lugar que é tenebroso, frio, privada de tudo, de toque, de afeto, de compreensão, de olho no olho, tudo que a gente está fazendo aqui, Daisy. Isso é nosso, é do ser humano. Aí uma pessoa que é tratada como né, mais um lá dentro, é isso que a sociedade faz. E a gente vai ter o que aqui fora? Quando elas saírem de lá, porque vão sair. Todo dia sai. Vão sair, a gente vai ter o que aqui? Como é que faz para dar uma reformulada e diminuir crime, né? A vontade de fazer acontecer na vida e ir para o lado errado? Porque todos nós queremos dar certo. E o maior desafio, Daisy, não é a gente dar remédio para aquele que está doente, dar uma pílula mágica. Não, é você trabalhar a mente daquela pessoa, ter a renovação da mente. Como é que você renova uma mente que viveu tanto tempo, tantos anos naquela verdade? Eu vejo muitas pessoas falando que, meu pai não muda, já tá numa idade avançada, já tá velho. Pau que nasce torto, morre, né? Morre torto. Morre torto. Tem tantas então, crenças. Tem, sobre isso, né? Que as Macaco pessoas velho desistem. não aprende truque novo. É a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, você sempre assim, não é? Não, as pessoas mudam, né? As pessoas precisam de oportunidade. E você confiar em alguém que um dia teve a confiança totalmente quebrada, é muito mais desafiador. Então nós, como sociedade, também precisamos nos preparar. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu para dizer que fulano de tal precisa ser melhor, ciclano e tudo mais? Não, eu preciso olhar para mim e ver no que eu posso mudar. O que eu posso fazer? Quais as condições eu tenho hoje para mudar, para transformar a vida de alguém, né? Então, eu realmente creio, Daisy, que esses lugares necessitam de luz. Eles necessitam de um aprendizado gigante. Porque eu sempre falo que na nossa vida, nada é em vão. Ou é bênção ou é lição. Né? O que eu extraio? A lição é bênção, então tudo é bênção. O que eu extraio disso tudo, né? Será que eu aprendo? Imagina naquela condição. Eu tenho um grupo de mulheres que eu faço a imersão lapidadas, né? Essa imersão lapidadas é um grupo de mulheres, são poucas mulheres, onde eu trabalho aí com ferramentas para realmente elas exercerem o seu papel, né? Ter o posicionamento com a sua identidade estabelecida, aprender a se conhecer. E dentro dessa imersão, eu construí um projeto que se chama Projeto Social Lapidadas. Por quê? Porque muitas mulheres chegam até mim e dizem, Andrécia, eu queria fazer algo. Eu queria tanto, Andrécia, poder ir com você lá num lar de idosos. Como é que eu faço para isso? As pessoas querem, Daisy. A intenção é boa, só que não tem ação, né? E a Bíblia fala que a fé sem ação ela é morta. Então, qual é a ação, qual é a atitude que eu tenho para realmente colocar em prática aquilo que eu tenho como desejo? Que eu vejo que é um chamado. Qual é o chamado? Né? Qual é o propósito de a gente estar aqui? Eu não sei você, Daisy, mas tudo o que Deus coloca no meu coração, eu só obedeço. Né? A gente até estava falando sobre isso antes. Né? Obediência, porque eu sei que alguém precisa ouvir, alguém precisa aprender. E é tão lindo, é tão incrível que as pessoas... Eu vou lá fazer o trabalho com as mulheres todo mês, lá na penitenciária feminina, não trabalho com... Tu vai uma vez por mês? Com o pessoal, com masculino, só com feminino. E é tão incrível porque eu aprendo tanto, Daisy. Eu faço ideia. Cada história, Daisy. Eu não tô lá para questionar, para perguntar o que elas fizeram, quem são elas, nada. Muito menos para julgar, porque quem somos nós. Para julgar, muito menos. E é cada história que me impacta, assim, sabe? E as pessoas julgam, né? O que tu vai fazer lá? Tu é louca, guria. Não mudam. E é assim, assado, não. Eu aprendo tanto quanto eu ensino, Daisy. Faço ideia.
tem uma pessoa que eu conheci que é carcereira lá, trabalha lá dentro, e ela teve a vontade de me falar, né? Sentiu confiança, entendeu do meu trabalho, e ela tem um cargo muito bacana lá, muito lindo o trabalho que ela faz, e ela veio me contar a história de vida dela. Ela trabalha na penitenciária, e mais 2 irmãos, são em 3 filhos, também trabalham na penitenciária. E ela me falou, sabe por quê, Andrécia? Porque a minha mãe foi detenta. Uau. Olha que volta que o mundo dá, né? E sabe por que a mãe dela foi um dia uma presidiária? Ela sem pai, a mãe ter que dar conta dos 3 filhos, trabalhar o dia todo, os 3 filhos ficavam ali vulneráveis, 3 crianças, acho que 7, 9, 11 escadinhas assim. Então um cuidava do outro, iam para a escola e depois um cuidava do outro. E nesse tempo que a mãe trabalhava para dar o que comer, tinha o que comer em casa, essas crianças ficavam ali com vizinhos, todo mundo via, olhava ali. Vulneráveis. E vulneráveis. Um certo dia, um tal vizinho entendeu que podia mexer, violentar Abusar. uma daquelas crianças, abusar fisicamente, né? E aí aconteceu que um desses foi abusado, depois o segundo, depois o terceiro. E eles ficaram com medo, os 3 com medo, e não falaram para a mãe. Certo dia, um deles mencionou, e aí os outros 2 também falaram que tinha acontecido com eles também, e que vinha acontecendo, que estavam com medo. E essa mãe, matou o cara. Com tanto ódio, com tanta raiva, ela esfaqueou esse cara. E aí ela fez uma tentativa de suicídio. De homicídio. E isso ela fez, imagina, talvez eu faria. Na hora da raiva, eu faria. E o porquê que eu seria julgada? Imagina, eu. Por defender os 3 filhos? Não ia defender os 3. Na hora da raiva, tu sabe uma coisa dessa? Que explosão de emoção. Ninguém tá preparado, nenhuma mãe tá preparada pra saber de uma coisa dessa. Vai lá, vai se vingar, a gente vai na carne. Né? O que Jesus faria nesse lugar? É imensurável o poder de uma pessoa de perdoar uma situação dessa e tá tudo bem, eu não vou fazer nada. Ela foi, no impulso, foi lá e fez uma atrocidade dessa, mas ela foi o que defendeu seus filhos. Só que ela estava lá dentro. E hoje os 3 filhos trabalham em penitenciária. Qual é o senso de justiça? O que eles carregam? Qual é a verdade que vem quando eles veem uma mãe, uma mulher do bem, porque lá tu vai ver, olhando você já vê, cara, o que essa pessoa está fazendo aqui? A mãe dele está lá ainda? Não, não passou pelo processo, foi julgada, tal, defesa, mas pagou um preço. Pagou o preço em defesa dos filhos. E quantas estão lá, Daisy? Quantas estão lá? Não, talvez não na mesma situação, nessa situação, mas tem muita história. Tem muita história e a gente acha que todo mundo que está lá. Cada um é uma história, né? Cada um é uma história. Então, você entender isso, talvez a gente não tenha esse entendimento para entender isso, porque é um crime, é de fato algo que prejudicou a sociedade, prejudicou outras pessoas, outras famílias, mas o que está por trás disso? Como é que eu tenho esse olhar? O que eu faço para que eu possa mudar pelo menos uma pontinha da vida de alguém? O que a sociedade faz com isso? E quando eu fui convidada a palestrar lá, Daisy, tranquilo, para mim é de boa, né? Bem tranquilo palestrar sobre o tema, o Dia das Mães, muito tranquilo, só que não é sobre isso, sobre essa tranquilidade de palestrar em qualquer outro lugar, é dentro de um cárcere. E lá, dentro desse cárcere você pensa, tem filhas que têm as suas mães, estão distantes das suas mães, muitas delas nem falam com as mães ou não têm mais a mãe, não tem referência, e outras que são filhas e também são mães, mas que não podem nem estar com os filhos.
Que sensação, que sentimento que é. Claro que Dia das Mães é um dia simbólico, né? Para simbolizar, para homenagear, para prestigiar as mães. Mas é um dia marcante. Marcante. Você não poder abraçar, não estar com seu filho. Qual é o sentimento que vem? E como levar isso? Como trazer consciência como algo que, ok, elas estão ali, estão passando por esse desafio, por esse período, por esse tempo, mas que já elas vão ter a oportunidade de estar com filhos, com os filhos, de abraçar, de dar uma boa educação, de serem exemplos. Então, eu preciso levar isso. Eu entendi que tem algo além, né? Por quê? Porque elas vão deixar um legado. Elas vão deixar uma história impregnada nessas crianças. E quantas dessas estão lá gerando um filho lá dentro? E hoje a lei brasileira, ela permite que as crianças fiquem com a mãe por 6 meses. Então essas crianças ficam com a mãe ali por 6 meses, várias penitenciárias, inclusive. Depois que nasce, né? Aqui depois que nasce. Aqui tem um lugar, um cantinho ali bem reservado, porque é uma cela fria, né? São 4 paredes ali que não tem conforto nenhum. Imagina, é frio, né? É desespero, que acontece muita coisa lá dentro, né? Tem todo o lado emocional que também precisa ser cuidado. E a criança viver dentro de um cárcere, viver nessa prisão, crescer nisso, né? E às vezes isso é chocante. A lei, né, bate muito em cima disso, né? Os cuidados, né, do ser humano bate muito em cima disso, porque 6 meses é pouco. Uma criança que precisa ser amamentada aí 1 ano e meio, 2 anos, né, para gerar imunidade, conexão e tudo que a mãe tem ali para proporcionar de algo que já está pronto, né? Mas como que vai crescer essa criança dentro de um ambiente hostil? Um ambiente sem vida, sem contato, só com a mãe. É desafiador. Então você imagina, a gente dentro desse projeto social, do Lapidadas, todo mês eu faço uma ação para que elas entrem nesse movimento, para que elas entendam que sim, não é só a vontade de fazer algo, mas que realmente elas podem botar a mão na massa, seja com dons, os seus talentos, o seu tempo, dinheiro. E no mês passado, mês de abril, a gente fez uma ação onde nós levaríamos 280 kits, são 280 mulheres em média, né? 280 mulheres, e a gente fez kits de roupas íntimas, calcinhas, sutiã, um rabicó de cabelo e uma meia. Uau! Então, imagina, você ser privada de tudo, tem um preço, tá pagando o preço por algo que você cometeu, escolheu, né? Mas não tem uma lingerie, uma roupa íntima, que é tão básico, né? E você ser privada de tudo, porque elas não podem receber isso de familiares. Então, ou o governo doa, que é uma doação que a gente sabe que é muito escassa, kit de higiene pessoal, hoje elas recebem sabonete, shampoo, mas mulher tem as suas necessidades bem peculiares, né? Absorvente, então tudo é muito cronometrado, né? E aí eu entendi qual era a maior necessidade e a gente fez essa ação social em montar kits. Para cada kit, a gente fez uma cartinha para elas saberem que elas são amadas, que tem pessoas aqui fora que torcem por elas, que a vida delas sim podem dar certo. Então, pessoas que não recebem nada, receber uma cartinha, né, um bilhete, e no final do ano a gente fez uma carta, tudo escrito a punho, à mão, para presentear elas, independente, sem nome, mas eu recebi tantas cartinhas assim de pessoas que eu nem conheço, para entregar para elas, e todas receberam uma cartinha bem específica para a vida delas, o amor de Deus sobre a vida delas. E eu não entrei lá através da espiritualidade. Eu entrei lá para trabalhar a inteligência emocional dela,
mas delas, né? Mas é claro que o amor de Deus precisa ser transbordado. Porque se não fosse por ele, eu nem estaria lá. Eu nem estaria. Seria muito confortável eu ficar no meu sofá, na minha casa, e não precisar demandar tempo, né? E esse é o servir. É isso que eu acho que a sociedade precisa entender. Tudo que a gente tem vivido, né, nesse tempo de agora, toda a catástrofe, tanta coisa que a gente tem visto. Eu, na semana passada, quando isso tudo começou a evidenciar, eu me senti tão impotente, Daisy, mas assim, a minha vontade de estar lá, de estar junto, de tirar, de abraçar, porque isso é meu, mas quantas pessoas estão aqui precisando ser abraçadas, precisando ser acolhidas? Você pode fazer também. Não que não faça por lá. Faça a minha parte, cada um fazendo a sua. Se cada um fizesse um pouquinho, a gente teria um mundo tão melhor. Tão melhor. Então, muitas vezes a gente se sente impotente diante de situações adversas. Mas tudo isso é para fazer. Eu creio que Deus nos mostra que tem algo maior. Você tem algo para transcender, que vai além de você. Que vai além de você. Não é porque o que você sabe, o que te trouxe até aqui, mas é o que você vai fazer na vida do outro. É o exercício do amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Mas se eu não me conheço, se eu não sei o que eu posso transbordar... Como é que eu vou amar, né? Como é que eu vou amar? Eu tenho que, sim, me amar primeiro, entendendo quem eu sou. Qual é a minha identidade de filha? O que Jesus veio me ensinar aqui? Porque ele veio como um homem que nem precisava. Ele veio me ensinar. O que eu posso aprender com o amor de Jesus? Eu posso ir levar a vida àqueles que estão morrendo? Ou eu posso ainda ajudar a matar mais um pouquinho? Eu falo que a gente está sempre fazendo parte ou da solução ou do problema, né? São as decisões que definem isso, né? Exatamente. Ou eu sou parte da solução ou eu sou parte do problema. A gente escolhe isso. Então a gente precisa escolher fazer parte da solução, né? Ser a solução. Primeiro pra gente, depois pra alguém, né? E se eu não olhar pra dentro de mim, onde tá obscuro, tem coisas que a gente evita de olhar, de acessar, porque não sabe o que fazer. Então o cérebro faz o quê? Nem vai, nem pensa, nem acessa. E aí fica mais confortável, né? Mais confortável nem olhar pra essa situação. Mas tem tanta coisa que a gente pode curar em nós pra transbordar no outro. E fica protelando, porque não tem as ferramentas, não tem o acesso a isso. E quando eu entendi tudo isso, que eu fui acessar, que eu fui buscar para mim, na minha ignorância eu fui buscar porque eu sabia que tinha algo que eu poderia fazer, algo que eu poderia mudar na minha vida, eu não sabia como, porque eu estava focada no que o outro poderia mudar, no que o outro poderia fazer, e eu esquecia de olhar para mim, eu não queria olhar para mim. E quando eu me olhei, que eu busquei dentro de mim quem realmente eu era, eu fiquei com nojo de quem eu vinha sendo. Porque eu não estava vivendo a minha melhor versão, eu não estava dando o meu melhor, eu não estava olhando para Cristo, eu estava olhando para os problemas. Eram os meus problemas que definiam o meu dia. Então, se eu tinha problemas difíceis para resolver naquele dia, o meu dia não fluía. Hoje é interessante você falar isso, Andressa, porque assim, eu vejo que hoje, é muito interessante até porque você é coach, né, e tal, então é muito interessante isso, porque hoje a gente vê um mundo assim, valorizando e exaltando muito o eu. O empoderamento, né? O eu, né? Tudo muito empoderado. E até o coach, assim, tem uma forte tendência muito aí, né? Você pode, você é poderoso, você é, né? E tal. E a gente vê que a gente até é isso tudo nele. Mas sem Cristo, a gente não pode nada e a gente não é nada. Essa é a verdade. Por isso que nós precisamos trabalhar a nossa inteligência emocional. E a nossa identidade, é o que você está falando, né? Se a minha identidade, ela não for forjada no caráter de Cristo,
vão ser forjados em mim. Isso vai demandar esforço, tempo, dedicação. Porque a nossa carne, ela vai sempre vai pro lado que eu me favoreço, que isso é bom para mim. Né? E dentro do treinamento, do meu trabalho, eu enfatizo muito isso. Que você precisa olhar para dentro de você, se amar, se conectar com você, mas sem a conexão com Deus, você não vai acessar nunca a tua identidade. A tua conexão, dentro do processo de coaching, eu trabalho a conexão com Deus, a conexão com você mesma e a conexão com o próximo. A inteligência emocional, ela envolve esses 3 pilares. Se você não tiver sabedoria, porque a inteligência por si só, o cara tem um QI, é inteligentíssimo, mas ele não tem ação, ele não pratica, ele tem os bloqueios que não permitem ele agir, o que vai acontecer? Vai ficar um obeso mental. Não vai colocar em prática nada daquilo que ele aprendeu. Então, a fé sem ação é morta, a inteligência sem ação não gera sabedoria. E a sabedoria é o conhecimento, a tua inteligência, mais a tua ação, que vai levar você num nível, num patamar de conexão. E com Deus não é diferente. Deus, ele é inteligentíssimo. Ele é o criador de todas as coisas, ele é criativo, ele é tudo. E eu sou imagem e semelhança dele. Ele é a própria sabedoria, né? Acho que os seres humanos, assim, acho que não tem condições de ser sábio por si só, sabe? Eu acho que a sabedoria é um atributo de Deus, é algo que a gente acessa nele, sabe? E mesmo tendo a sabedoria, tem um versículo que fala que tudo que eu faço de bom ainda é ruim, né? Exatamente. Mesmo assim, nós temos a nossa carne que grita, que precisa ser exaltada, que ama ser glorificada. E mas Deus não divide a glória com ninguém. Não, e quando eu entendo quem eu sou, a filha que eu sou, filha amada do Pai, a honra e a glória precisa ser para Ele. Sem dúvida. E aí minha carne vai amortecendo. Mas mesmo assim, o velho homem vem. De vez em quando aquele velho homem quer ser exaltado. De vez em sempre. E aí o Senhor permite momentos, situações, circunstâncias de filha. Vem pro secreto. Volta. Vem pro teu lugar. Não sai dessa presença, não. E se a presença dele não for contínua em todas as nossas ações, se a gente não tiver consciência disso, de nada é válido. Salomão, na sua sabedoria, no final da vida dele, ele falou que tudo é vaidade. Tudo que ele viveu, ele teve tudo do bom e do melhor. Um homem sábio, e ele entendeu que tudo é vaidade. E aqui é isso, tudo é vaidade. O porquê que eu menosprezo um irmão? Por que eu julgo? Por que eu acuso, eu dou de dedo e falo e vou ferindo a identidade da pessoa? Quando eu posso ir lá e trazer luz, não, você é filha amada de Deus. Você realmente tem algo para cumprir aqui. Entendendo que... Filha amada de um Deus altíssimo, né? Ele pode todas as coisas. É Ele que seleciona, é Ele que chama, é Ele que decide todas as coisas. Quando a gente entende isso, a vida fica muito mais leve, Daisy. Tem muita gente focada só nos desafios, nos problemas, no trabalho, e esquece de valorizar aquilo que realmente importa. Por quê? Porque está sempre nessa busca desenfreada, eu tenho que dar conta, eu vou dar conta. Ok, todos nós temos nossos desafios, nós vamos dar conta. Mas com quem você vai dar conta? Quem é que é possível todas as coisas? Quem faz possíveis todas as coisas? Quando a gente entende isso, falar é simples, qualquer um fala, mas é ter ações, mas atitudes que realmente refletem esse amor. Exato. Eu falo que a vida do cristão é de prática, né? Não é de teoria. Não é. Né? Não é de obesidade intelectual, né? De conhecimento por si só, mas é uma vida de prática. Tem muita gente que sabe a Bíblia de có e salteado. Sabe todos os versículos, sabe tudo. Por quê que não acontece? Por que não rompe? Qual é o acesso que está bloqueado? De acessar realmente essa identidade de filho, de filha.
É preciso entender como é que funciona aqui dentro. Porque as nossas emoções, elas estão totalmente atreladas com o meu passado. Da forma que eu aprendi a ver o mundo, até a lente. Qual é a lente que eu vejo o mundo? Será que eu preciso melhorar o meu julgamento, a minha culpa, acusação, autoacusação? Quantas pessoas têm autorrejeição tão viva e nem sabem que elas podem, que elas são amadas, que elas são cuidadas, privilegiadas de estar aprendendo? Aquelas mulheres que estão tendo a oportunidade, não é porque sou eu, Andrécia. Não é, mas elas estão tendo uma oportunidade de aprender o que muitas mulheres aqui fora poderiam aprender, gostariam de aprender e nem sabem como. Não tem acesso, né? Não tem o acesso. E muitas têm o acesso e não querem. Querem viver aquele mundinho superficial. E tá tudo bem. Cada um tem a vida que merece. Quando você entende que você pode ir muito além, você acessa essa identidade, você tem passos, você começa a montar um plano de ação para você chegar onde você realmente anseia, deseja dentro da vontade de Deus. Porque é isso que Deus quer. Quantas pessoas, Daisy, você conhece, que eu conheço, que amam Jesus? Que têm uma vida tão cuidada, tão cheia de graça, do amor de Deus, mas que não rompem, que não deslancham, que não acrescentam na vida do próximo. Quantas pessoas, mas deixam de amar Jesus? Não, amam, mas não entenderam ainda a identidade. O servir, né? De filho. E eu só entendo que eu sou filha quando eu sirvo. Porque eu aprendo demais com servir. Por isso que ele falou, né? Maior é o que serve, né? Foi à toa que ele falou isso. Né? Demais. Mas nós precisamos também nos manter, cuidar da nossa família, cuidar da minha estrutura emocional, física, espiritual. Então, como que eu faço isso como um todo dentro do meu tempo? Como que eu trabalho? Eu sou uma mulher que tem meu trabalho, as minhas responsabilidades, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou mulher. Eu tenho as minhas necessidades, as minhas vontades. Como que eu lido com isso? Como é que eu consigo englobar tudo isso e realmente, todos os dias, cumprir o meu papel? Porque eu sempre falo, Deise, que todos os dias a gente recebe um livro, uma página em branco. E a gente vai escrevendo ao longo do dia. Né? E essa página, no final do dia, você olha para ela e você vê quantas coisas você fez, quantas coisas você pode melhorar e fazer amanhã ainda melhor que hoje. Ainda melhor que hoje, né? E tem uma frase que fala todo dia 1%, né? Você ser melhor. O que é ser melhor 1%? Eu trazer a consciência de quem eu sou, do que eu fiz. Porque tudo que eu fizer é pouco. Tem um livro, né, que fala sobre isso, né? Não é o fazer, né? É realmente a intenção de fazer o certo. Nós temos pessoas, né? Somos pessoas do bem, a gente quer fazer o certo, a gente quer acrescentar, a gente quer o melhor para a nossa vida, para a nossa casa. Mas o que eu tenho feito de melhor para o outro? Para realmente as pessoas olharem e dizer, você é diferente. Eu não sei por que eu tô falando o que eu tô falando. Para você, eu nem te conheço. Não é, Deise, assim? É. Eu nem te conheço. Mas o amor de Deus, ele revela. A oportunidade de você ouvir uma mãe em desespero, um pai que não sabe como liderar a sua casa, sua família, e Deus tem me dado essas oportunidades de acrescentar na vida do próximo, com o meu trabalho, com o meu conhecimento, mas sem o acesso dele, jamais eu conseguiria ser introduzida na caminhada dessas vidas. E assim, né, Andrécia, eu vejo que muitas vezes essa pessoa que vem, que se abre, né, e tal, muitas vezes a gente não tem resposta, né? Eu tenho certeza que várias vezes tu já se viu sem resposta. Mas o fato de ser acolhida, né, de ter um olhar carinhoso, um abraço, né, de falar assim, olha, eu não tenho a resposta para você, mas vamos orar junto. Deus tem, Ele vai te dar.
né? Trazer esperança, né? Exato. E nem sempre, Deise, as pessoas querem falar para... E um ouvido, esperança e um ouvido, porque lá em Tiago fala, né, que confessai-vos uns aos outros, né, para que sejais perdoados. Então, Deus já sabe daquilo ali, mas em tudo Ele quer ver o coração, né? E quando você confessa, você libera. E para confessar, você tem que passar por cima do orgulho. É humilhação. Né? Você tem que reconhecer as suas fraquezas, né? As suas fraquezas. Então tem muito poder nisso, né? Nessa confissão. Tem. Então, muitas vezes, a confissão por si já é cura, né? Já é cura, não porque a pessoa está ouvindo. Isso, não precisa ter uma resposta. E nem sempre, Deise, a pessoa quer falar e receber isso como um aconselhamento, ou como uma direção, ou você mesmo dar sua opinião. Não, a pessoa só ela precisa que alguém ouça ela de verdade. Verdadeiramente, né? Porque Deus nos deu dois ouvidos e uma boca. Né? E quanto a gente percebe que é difícil, principalmente para as pessoas que são mais agitadas, aceleradas, emprestar seu ouvido. Exatamente. Né? Parar, ouvir verdadeiramente, se conectar com a pessoa, porque você ouve ou você escuta? Será que eu sou um bom ouvinte? Começar a se questionar. Será que eu dou o meu tempo, aquilo que eu tenho de mais precioso, para ouvir uma dúvida da pessoa ou um momento daquela pessoa? Eu nem tenho saco, né? Muitas vezes existe muito mimimi. Existe muito mimimi. Mas começa a pedir para Deus discernimento para as pessoas que você precisa ouvir. E quando tiver mimimi, sim que vai ter, nós somos... Nesse mundo carnal, mimizento. A gente é mimizento, e olha sempre, né, como culpado o outro e tira a autorresponsabilidade nossa de fazer, de agir, de paralisar, de não falar. De não ser o mimizento. Porque existe muito isso, né? E a gente acaba caindo muitas vezes nessa armadilha e aí vai perdendo a paciência. Não, mimizento comigo não dá, então comigo é ferro e fogo. É a ferro e fogo, e o quanto você tem se preocupado realmente com aquilo que é valor. Muitas vezes os nossos filhos que estão dentro da nossa casa, nosso cônjuge. Eu ia falar isso pra você. Acho que o nosso maior ministério é dentro da nossa casa, né? Os filhos, o marido. Se na casa você não tem sido luz, bênção, na rua, você vai conseguir ser. Que a gente quer ser fora, né? A gente quer ser essa ajuda, esse servir, essa bênção lá fora. Porque acho que é mais fácil, né? Mas dentro da casa da gente, a gente quer que alguém seja, que não a gente. Então, por favor, deixa eu dar ordem. Mas é nosso maior chamado, nosso maior ministério. É a nossa casa. É a nossa casa. É a nossa casa. E quando dentro da nossa casa, nós temos respostas, onde eu preciso me humilhar e dizer, ok, bandeirinha branca, você tem razão, marido, tudo bem. Eu pensei dessa forma, agi dessa forma, para mim isso é o certo, mas me perdoa. Eu me exaltei, me perdoa porque eu julguei. É muito mais fácil, por quê? Porque dentro da tua casa você é quem você é. Não tem máscara, não tem personagem, é quem você é. Ninguém te conhece mais do que o teu cônjuge. Ninguém. O teu pai e a tua mãe te conheceram por um tempo. Te conhece, você veio daquela essência, você veio de lá. Mas a vida, as situações nos moldam. E se o meu caráter não for forjado para todo dia matar minha carne, eu vou viver de orgulho em orgulho. De prepotência em prepotência. E vou criando uma couraça. Por quê? Porque as nossas crenças, as nossas verdades, elas são formatadas lá na nossa infância. Dos 0 aos 7 anos, com muita força. Sinapses neurais, tudo aquilo que eu vejo, que eu sinto, isso eu vou arrastar para a minha vida. Se eu não aprender a fazer, a sentir e ver diferente, eu vou arrastar isso para minha vida como uma forma de ver o mundo. Até os 7 anos? Até os 7 com muita força, com maior intensidade. Mas até os 12 anos vem a formação do nosso caráter. Quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer e o que eu mereço ter. Minha crença de identidade, de capacidade de merecimento. Dos 7 aos 12. Do 0 aos 12. Do 0 aos 12. E hoje estudos nos comprovam que um feto, um bebezinho com 7 dias de gestação, ele já tem sentimentos.
Bah. Olha que louco. Ele já sente. Então, a mãe transmite sentimento para o filho. Ele está sentindo aquilo, ele está absorvendo aquilo. E quando eu tenho sentimentos ruins, eu preciso aprender a mudar, a transformar esses sentimentos. Por quê? Porque tem outras vidas que vão ser impactadas através das minhas decisões. Então, eu preciso sim aprender, André, se é um chip, tira o negativo, bota o positivo. Não. Eu preciso ter atitudes de uma mulher que representa esse amor, que se ama, que ama tanto, porque muitas vezes nós como mães, a gente faz tudo pelos filhos. Né? O que eu mais quero, eu falo para as mulheres lá em cárcere, eu falo, quem é que é mãe, né? E por incrível que pareça, nessa palestra do Dia das Mães, todas eram mães, né? Que foram selecionadas ali, todas mães. Tinham quantas, Andressa? 11. Nessa palestra? Tinha 11, E essas mulheres mães, elas querem o melhor para os filhos. Sim, que mãe que não quer, né? Elas querem o melhor para os filhos, mas as atitudes delas não foram a melhor, né? Porque se elas tivessem olhado para serem exemplo, se elas tivessem isso como aprendizado, como verdade, elas não voltariam para lá. E muitas voltam, Daisy. Muitas voltam, mas porque elas não querem ser exemplos para os filhos, nem aprenderam isso, nem sabem que isso é possível. Nem sabe. Tinha uma senhora lá, vó, que, cara, é uma senhora do bem. Tu olha assim, uma pessoa muito normal, né? Eu falo normal porque a gente percebe quem é do crime, do crack, né? Quem já é mais para esse lado é diferente de pessoas que talvez cometeram algum delito, algum crime e que foi um pontual, foi único. E essa senhora, ela nem sabia ler e escrever. E aí eu dei uma ferramenta lá, caneta e tal, e ela disse, eu não sei ler e escrever. Eu disse, eu vou ajudar a senhora. Eu ajudo, é bem simples. Era só numerar, né? E ela, tipo, tava toda coadinha ali, porque ela se sentiu o quê? Diminuída, ela se sentiu menor ali. Eu não faço parte aqui, todas pegaram a caneta, começaram a escrever a sua ferramenta, e ela, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu disse, vou ajudar a senhora. Então uma pessoa dessa que talvez nunca se sentiu amada, talvez nunca alguém pensou na possibilidade de ajudá-la, e tá lá. E tá lá naquelas condições que é uma oportunidade dela se sentir parte, dela se sentir pertencente de algo. Então vai para o crime, porque em casa nunca foi validada, nunca foi amada, não teve condições naturais de criar, de educar os filhos, porque é uma vida muito limitada, limitada. E aí lá ela vai para o crime ou ela vai fazer parte de algo que ela se sinta o quê? Pertencente. E é isso que nós precisamos entender, que o ser humano, o tempo inteiro, ele está nessa busca desenfreada de pertencimento, de conexão. Ele quer fazer parte de algo. E quando eu me sinto rejeitada, e muitas vezes é uma autorrejeição, a pessoa nem me rejeitou, mas, opa, eu nem vou lá porque lá não é o meu nível. Ou eu nem vou abrir a minha boca porque as pessoas lá sabem mais que eu. Então eu fico acuadinha, não acrescento. Mas é tudo raiz de rejeição, né? Essa auto-rejeição vem de uma raiz de rejeição. Porque um dia aprendeu que ela realmente não é nada. Não se sente pertencente. E muitos jovens acontecem isso. Eu tenho um trabalho também social dentro de comunidades terapêuticas. E a maioria que você vê lá é ausência de pai, é paternidade destruída, muito, assim, 95% paternidade. Mas existe a maternidade também, né? E a gente ouve falar muito de paternidade, né? Deus que é um pai, como que eu não tive um pai? Não tenho referência de pai, eu vou entender que Deus é pai. Como que eu vou entender essa filiação se eu nunca tive? Não tem parâmetro, então, né? Não tem parâmetro. Alguém precisa ensinar. É claro que quem convence é o Espírito Santo. Nós não somos Eu falo que a gente é só dignos, o semeador, né? Mas eles precisam ouvir quem eles são. E trazer essa verdade. Precisa semear, é verdade. Né? E a Bíblia fala também que
O bom pastor, ele dá sequência, ele cuida das ovelhas, né? Ele cuida das ovelhas. E muitas vezes a gente tem as ovelhas, as sementes, né? Deus dá a semente para semear e não sabe o que fazer. Porque não se acha capaz, não se sente merecedora, acha que não é muito para mim. Cara, vamos olhar para essa identidade de filha, o amor do pai que transcende o amor. Eu não consigo conceber, ter o entendimento, eu ainda não sou vó, mas eu vou ser vó já já. Ai, que lindo. Porque o amor de filho já é muito sobrenatural. Imagina de vó, né? Imagina de vó, que daí você não tem a responsabilidade de educar 100%, né? É amar, tem mais tempo, né? Eu acho que é uma outra experiência. Mas imagina só uma avó que está pagando um preço por ter dado cobertura, né? Na hora do sufoco ali, na hora do medo, da rejeição, de tudo que acontece dentro de uma situação de crime. E aí a avó está lá dentro. Qual é o sentimento que vem? E quantas mulheres estão lá dentro porque se envolveram com um cara que estavam no crime e elas também ficaram lá e hoje elas estão presas e eles não. Então tem muita revolta. Tem muita revolta. Para isso, nós precisamos levar para a sociedade que sim, é possível mudar, transformar a vida. E uma das coisas que eu gosto de ressaltar, né, é que nada adianta a gente ser luz para o nosso brilho próprio, né? Eu decidi brilhar, então eu sou ali a brilhantina acesa todo dia e não ser luz na vida do próximo, né? Walt Disney já fala no livro dele que ele falava que de nada adianta sermos luz se não for para iluminar o caminho dos demais. O que eu faço com essa luz? Será que eu estou colocando dentro de uma gavetinha só para mim? E eu vou lá e acesso ela quando eu quero? Ou eu preciso externar isso? Eu tenho esse desejo porque é nosso, é do ser humano, nós somos conectados, né? E muitas vezes nós olhamos só para os nossos desafios, para os porquês da vida e nos deparamos com tantas situações obscuras que eu não sei nem resolver os meus problemas, André. As pessoas me dizem, eu vou resolver o problema de alguém? Começa então, fazendo por outro o que você não faz nem para você e nem percebe. E um outro dia eu estava em um evento, Daisy, para finalizar aqui todo esse contexto, eu estava em um evento e nesse evento eu ia me atrasar, eu ia sair do escritório, estava em atendimento, eu ia sair do escritório mais tarde e uma amiga ia. Antes eu disse, reserva um lugarzinho pra gente sentar nós três juntas, e uma outra amiga junto comigo também, e uma amiga foi antes e eu reservo um lugarzinho pra gente ficar juntas. Quando eu cheguei lá, já tinha começado, assim, cheguei bem em cima da hora, então o meu carro, eu estacionei um dos últimos carros, assim, meio que fechei o estacionamento, porque eu precisava sair para que os outros carros saíssem. E aí a gente chegou lá, já tinha começado, tava muito legal, e aquele evento, aquele dia, assim, sabe, o dia que foi todo para mim, eu até pensei em não ir, eu fui porque quem estava palestrando, ministrando, é uma pessoa que eu tenho uma admiração gigante. Eu disse, não, eu quero ir, me conecto muito, eu quero muito ir. E eu fiz um esforço, assim, para chegar a tempo. E o meu carro ficou lá meio que trancando os outros carros, assim, para sair. Aí passou toda a ministração, foi lindo, foi um momento incrível que a gente viveu ali. E eu, quando cheguei junto com essa outra amiga, a gente sentou, ela sentou na cadeira da ponta e deixou os outros dois lugares ali primeiro pra gente. Sentei aqui, a outra sentou na terceira poltrona e acabou todo o evento e eu falei assim pra elas, a gente tem que ir rápido porque a gente vai trancar todo mundo. Quem vai saindo não vai conseguir sair. E eu me levantei ali pra gente sair e nisso toca uma pessoa nas minhas costas. E eu olhei pra trás assim, ela meio que veio ao meu encontro. E quando ela veio ao meu encontro, eu pensei assim, não, ela quer falar alguma coisa, eu, né, fui dar o meu ouvido. E ela me abraçou de uma forma tão genuína e me falou assim, eu quero te agradecer por todo o trabalho que você faz lá na penitenciária. Você lembra de mim? E são muitas mulheres, né?
E elas estão lá uniformizadas, né, daquele jeito. Então, ali ela estava uma mulher transformada. Eu jamais imaginaria que ela era alguma das detentas, ex-presidiária, né? E aí, eu fiquei assim, encabulada, e ela disse, eu sou uma ex-detenta e eu tô aqui hoje por causa do teu trabalho. A minha vida mudou. E ela começou a falar e me agradecendo. Daí eu fiquei em prantos, né, Daisy? Sim, imagino. Eu fiquei em prantos e eu entendi a força que estava tudo acontecendo para eu não ir nesse evento, para não receber tudo isso. Então, a gente observa muito raso o mundo espiritual. Mas eu sempre falo que o mundo espiritual, ele não brinca com a gente brinca com ele. Mas ele não brinca com a gente. Era Deus falando assim, continua, filha, porque quem tá fazendo sou eu, né? Porque a vontade de desistir é muito grande, Daisy. Vem, Claro. Eu tenho os compromissos, eu tenho meu trabalho, né? Vem um monte de historinha ali, né? A mente fica A batalha, ela é na mente, né? O tempo todo. E aí ela disse, muito obrigada. Aí eu perguntei se era a primeira vez, se ela já ia ali, se ela frequentava ali, né? E ela disse que não, que há muitos anos ela tinha ido uma vez, mas não acompanhava nessa igreja, e que era a primeira vez que ela estava indo ali. Uau. E aí me falou que morava ali e que tinha 2 pontos de comércio ali na região, me convidou para ir lá. Então, percebe, uma mãe de família, empresária, e que um dia cometeu alguma atrocidade, alguma bobeira, mas estava lá dentro, fazendo parte daquele mundo obscuro. E pensa, essa mulher sendo grata, a transformação de vida, quantas vidas ela vai impactar aqui fora? Sem dúvida. Se ela recebeu, se ela entendeu quem ela é, e ela externizar isso, será que ela pode ser exemplo, Daisy? É forte, né? E muitas vezes nós diminuímos a nossa força, a nossa vida, achamos que é tão pequena porque a gente não tem um passado obscuro. Andrécia, não tem uma vida assim, o que a minha vida é? Não, tua vida não é simples, você é única. A tua história é impactante. O que você aprendeu com tudo que você já vivenciou, experienciou até aqui? Tem algum aprendizado? Eu creio que tem muita coisa. O que você faz com isso? Compila ele e externiza? Ou você compila e guarda numa caixinha? O que eu faço com aquilo que me fizeram? Porque todos nós passamos por desafios. Claro. Uns maiores, uns menores. Né? Eu sempre falo, não existe pecadinho, pecadão. Todos nós erramos. E assim como aquela mãe que foi num ato de bravura, de raiva, de defesa para aqueles filhos, ela foi lá e esfaqueou aquele homem. Podia ser qualquer uma de nós. Sem dúvida. Qual é a atitude que eu teria? Não sei, Daisy. Mas pensa na pessoa que você mais ama, Daisy. E alguém lá cometer um ato tão tenebroso com essa pessoa. Qual é a reação quando você sabe disso? Quando você pode fazer com as tuas próprias mãos, a tua força do braço? A questão é, tipo, não é nem nos cabe julgar do certo e do errado, mas a questão é aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra, né? Acho que é isso, sabe? Mas a tendência do ser humano é julgar. É julgar. É acusar, é apontar o dedo. Porque é o ego, né? Pra tirar. Né? Porque como toda vez que eu recompensa. faço isso, eu tô me colocando acima, né? Tipo, como se eu fosse melhor. Esse é o ponto. Eu sou superior, eu sou melhor. No fundo é isso, né? Então, por isso que eu posso julgar. Isso aconteceu aonde? Né? Isso começou aonde? Lá no princípio. Mas, de repente, tu não matou ninguém, porque não teve oportunidade, digamos assim, né? Nunca passou por uma experiência dessa. Mas e as outras coisas? Qual é o pecado? Tá igual um dia um pastor que sentou aqui, que gravei um podcast com ele é tremendo. Daí eu falando pra ele, pois é, pastor, tem um arrependimento de ter feito isso. Ele falou assim, mas esse é o seu único pecado? Você nunca mais pecou? Né? Às vezes a gente acha que a gente é santo, né? Que só os outros que fazem errado, que a gente não faz nada errado. Às vezes tu não fez aquilo, talvez tu não fizesse também, mas e as outras coisas?
Porque também a gente tem essa coisa de achar que é pecadão, pecadinho, né? Mas Hoje, Daisy, o que a gente Deus não observa comunga com o muito... pecado e o pecado nos separa de Deus, ponto. O pecado é o quê? Você roubar, você matar e você trair. É pecado. Hoje, dentro das igrejas, isso é pecado. Mas todo dia a gente comete pecado. Todo dia a gente maldiz alguém em pensamentos ou, né, mesmo na comunicação, acusa, fere alguém. E muitas vezes a gente fere a identidade de pessoas que estão mais próximas da gente. Né? O que eu tenho acometido aí diante do próximo e de mim mesmo? Então, aí cai naquela, né? Aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Aí como é que eu vou pegar uma pedra e ia jogar na mulher lá, porque ela esfaqueou o cara que abusou dos 3 filhos dela, se eu sou tão pecador quanto ela? Imagina, Daisy, eu vou pro outro lado, né? Minha cabeça vai longe. Imagina o que esse cara viveu, experienciou para fazer o que fez. Sim, eu também penso isso. Entendeu? Ok, Que aquela mãe, no impulso, ela foi para se vingar. Mas ele é né? uma pessoa muito ferida, né? Mas imagina, Daisy, e todo abusador um dia foi abusado. Todo. Nem todo abusado se torna um abusador, mas todo abusador foi abusado. Então tem um histórico, tem algo aí que tu vai entender, vai amar essa pessoa como? É instantâneo? Não, ok, fez uma atrocidade dessa. Inclusive, tem uma situação que tá em uma das penitenciárias. Não sei se você viu aí há pouco tempo, uma mãe e o namorado que matou uma menina de 7 anos. E ela estava dando reportagem, falando que... Eu vivo numa bolha. Eu também, eu soube disso dentro de uma penitenciária, né? Eu não vi isso na reportagem. Até porque, né, para cada dia já basta o seu mal, a gente sabe que tem. E tudo aquilo que for preciso chegar até mim, vai chegar. Exatamente. Então eu não busco. Eu vivo isso na prática. Eu não busco. Não, aí tem gente que acha que isso aí é ser desinformado, né? Eu vou pegar um gancho aqui. Tipo, pedir uma licença pra eu pegar um gancho. Aí parece assim, nossa, mas você então é desinformada. Eu falei, sou fora da forma, isso mesmo. Desinformada. E não prefiro é continuar assim. Não é desinformada, é desinformada. Porque hoje a informação que vem pela televisão, principalmente, é de informar as pessoas, né? De botar na forma. Sangrar, né? Não de dar um conteúdo realmente edificante, e graças a Deus que a gente comprometido com a verdade. Viu isso há tempo, né? Exatamente, tá muito longe de ser verdade aquilo lá, né? Totalmente tendenciosa. Então é informar, botar na forma. Realmente eu sou fora da forma, total. É isso aí. E continua sendo assim a decisão, né? Eu lembro que quando eu fazia aula de inglês, há muitos anos atrás, tinha um juiz na nossa turma. E aí, bom, nas lições de inglês, você sempre tem que conversar um pouco, né? Na conversação, conversa sobre a vida, o que faz, o que. Daí ele falou que ele não tinha televisão em casa. Imagina, ele era um juiz, imagina o tanto que ele não lia, não estudava, ele não tinha televisão. Todo mundo achou que ele era um ET. Nossa, ele não tem televisão. Como é que será que é a vida? De que sobrevive, de que se alimenta, né? Que homem sábio já naquele... naquela época já. Hoje eu sou igualzinha a ele. Uau. É isso, tem né? também televisão. Que bom. Deus traz esses escapes, a gente entender que isso não funciona, que não precisa disso para viver, tudo né? que não edifica... Não constrói. Não constrói. Então, eu estava dentro de uma penitenciária, nessa situação que ocorreu, e aí eu soube lá dentro, pelas carcereiras mesmo, né? Eu nem sabia desse ato, dessa atrocidade. E a menina com 7 anos e a mãe estava dando entrevista e se alguém achar, ela estava com roupinha tal e tal, e falando assim. E ali observaram que tinha algo diferente. E ela junto com o namorado matou essa menina, a filha, e botou dentro de uma mala, fez todo o processo lá, foi dentro de uma mala a criança e foram desovar a mala. E aí observaram eles com essa mala, então acharam estranho, tal, foram ver, era a menina que estava lá, cheia de partes dentro da mala. Meu, misericórdia. E aí ela foi presa, ela, só que
Mais tarde, eu descobri que ela tá grávida. Ah, do cara. E aí, imagina. E a menina era filha deles? Dela. Ah, só dela. Só dela. E aí ela depois E agora ela tá tava grávida dele. Mas que estrutura tem essa mente? E vai vir mais uma criança. O que traz para a sociedade isso? Qual a esperança dessa criança realmente ser resgatada e ter uma vida transformada? Eu diria para você que precisa do milagre de Cristo, só Ele. Se Ele entrar na vida dela... E de que forma? Ele faz nova criatura, todas as coisas, mas e de que só forma Ele vai entrar? De que forma pode entrar? Qual é o acesso? Qual é o acesso? Pessoa que não tem conhecimento, que não acessou, precisa vive do nesse semeador, mundo, né? Para ir lá semear, né? Entendeu? É a semente. É a semente. O que eu tenho feito com isso? O que eu tenho demonstrado o amor de Cristo para essas vidas? Se alguém não fizer, quem irá? Ou mostrado esse Cristo, né? Para essas quem vidas. irá após mim? Né? Então, fazer o nosso mínimo, nosso máximo é mínimo. Né? Nosso máximo é mínimo. Então é sempre estar buscando entendimento, sabedoria e dizer, Senhor, eu só vou se a tua presença for. Ah, sem dúvida. Só vou se a tua presença for. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo, mas eu Você nunca tem temor, pensei. Né? Eu nunca pensei em estar dentro de uma penitenciária fazendo o que eu faço. Não é mérito meu. Porque por mim eu não estaria lá. Não estaria. É um chamado, né? Qual é o teu chamado? Qual é a vida que Deus te deu que você precisa frutificar? Impactar. É sobre isso. Entendendo isso, o ser humano sabe que aqui não é o nosso lugar. Cara, enquanto eu estiver aqui, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o que eu posso fazer. E tem coisas que a gente rasga, tira da nossa carne para fazer e eu não tenho nem para mim. Talvez tempo para mim, que eu falo, né? Cuidar da minha família, que é um valor para mim, estar com a minha família é um valor, mas eu tô lá, fazendo aquilo que o mundo vai ver que eu tô fazendo. Será que Deus te chamou para isso? Ou será que Deus te chamou para ser uma sementinha lá, na vida de uma pessoa? De que forma você vai deixar a tua luz brilhar? É aquilo, né, André? Se todo esse trabalho servisse para salvar a vida dessa mulher que te deu esse feedback, já tudo teria valido a pena, né? Não tem preço. Só a dela, digamos assim. Não já tem teria, preço. Exatamente, não tem preço. E o trabalho lá, Daisy, eu não posso abraçar, né? Existem facções, então elas não podem estar juntas, tem várias regras, né? E é um mundo à parte. É muito chocante, um submundo. Né? Elas chegam algemadas. É um mundo paralelo. Elas saem algemadas, eu fico dentro de uma sala com elas, então... E antes, um detalhe que eu não falei, as mães, quando iam dar à luz, que eram detentas, que iam dar à luz, elas iam algemadas. E hoje, essa lei, a lei dos direitos humanos, proíbe, né? Então, hoje a mulher não vai mais algemada, ela dá à luz sem algema. Mas tudo funciona assim. Porque o tempo inteiro é uma zona de risco, o tempo inteiro precisa ser cuidada aquela pessoa, aquela vida, para não, né, ter desafios maiores aí pela frente. Então tem todo um processo, um passo a passo para ser cumprido. E as mulheres que trabalham lá dentro, meu Deus, as que eu conheço, as que eu tenho acesso, elas dão o sangue delas, o suor, para que tudo corra da melhor forma. Né? Elas precisam entregar, né, o trabalho delas serem bem feitos. E essa mulher essas mulheres, né, que estão grávidas lá dentro, que precisam de um tratamento de pré-natal, que precisam de um cuidado diferenciado, elas estão lá. Então, elas têm sim um pré-natal, elas são pegas lá e levam para fazer todo o tratamento médico, voltam. E depois?
que gerou essa criança com todo esse sentimento, né? Com toda essa raiz de abandono, rejeição, de culpa. E essa criança nasce, cresce, convive com a mãe pouco, dependendo da pena. Parece que nasce meio predestinada, assim, né? E quem pode mudar isso? A não ser Deus. Ah, sim. Então é preciso, tem muito trabalho. É preciso conscientizar a sociedade, o povo, o mundo, porque se a gente for esperar, porque é o governo que é para fazer isso. A gente levou os kits lá para elas, calcinhas, sutiã, rabicó, meia, porque elas não têm tênis, calçado, então tu imagina o frio que se encontra agora, uma cela, 4 paredes, onde você não vê nem a claridade, muitas têm, né, dependendo do regime, tem banhos de sol, outras não, depende muito da situação, mas pensa você num dia gelado, frio, sem ter muita coberta, não pode ter muita coisa, e você não tem uma meia para calçar. Um rabicó para lavar, para amarrar o teu cabelo. Sabe? São coisas que você vai esperar pelo governo. Aí não vai fazer nada porque é o governo que tinha que fazer. Cara, vamos estender a mão um pouquinho? Se cada um der o seu melhor, né? Tudo isso que tem acontecido no Rio Grande. Essa mentalidade de esperar pelo governo, né? O governo. É da vítima, né? Alguém tem que fazer alguma coisa, que não sou eu, no caso. Essa mentalidade da vítima, né? Ai, olha. E é bom, e essa mentalidade ela é ótima, porque ela é ótima para apontar os problemas, para criticar, é o primeiro que. Geralmente quem reclama não faz, né? Esse é o ponto. Quem acusa, já é bom, fica tão bom reclamar que não faz mais nada, só reclama. Fica viciado, né? Fica viciado. Daí ele fica bom, doutorado, mestrado, reclamar, ele só reclama, não faz mais nada. Aí alguém, olha lá, que absurdo, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém, que não sou eu. Por favor, alguém faça, e o governo tem que fazer. Aí é fácil, né? E tudo que a gente tem visto e experienciado aí, nossos irmãos do Rio Grande do Sul, têm vivido, se não é o povo. Exato. Se não é a misericórdia de Deus. Tocando esses corações, para dar força, para... Meu Deus, esperar de que isso? E mais, né, André? É uma ilusão. Você acha que... Quem em sã consciência acha que o governo tem capacidade para fazer o que esse povo unido tem feito? Não tem. Não chega em 10%. Não tem, por mais que a gente tenha ele queira. As forças armadas, né, que tem, né, que todo a gente um sabe exército. Que os interesses são divididos. Mas assim, por mais que o governo fosse muito bem intencionado, falou, não, a gente não tem condições de medir força com o povo. Tem que ligar essa manga e por isso que fala que todo o poder emana do povo, né? É fato. Ninguém pode calar. Até por número, né? Ninguém pode calar uma nação, né? Ninguém pode. Ninguém. E quando essa nação é representada pelo amor de Jesus... Nossa, mãe. É o regaço na terra, né? Tudo acontece, né, Deise? Tudo acontece. Então, fazer a nossa parte, vamos ser luz para iluminar o caminho dos demais. E se alguém tiver a oportunidade de fazer algo mínimo, mas que de uma forma ou outra ouviu esse chamado e pode impactar na vida do outro, faça, não precisa titubear, não precisa esperar o dia que você estiver pronta, preparada. Ela faz. É porque não é sobre estar pronta, né? É sobre obedecer. Né? Obediência. Porque é na nossa fraqueza que ele se fortalece, né? É quando eu digo que eu não sei, Senhor. Eu tô indo, só obedecer. Eu me lembro a primeira vez que eu fui, em 2018, que eu fui na O que eu vou fazer lá? Não sei. O que eu vou falar? Também não sei. Não sou eu que vou fazer, não sou eu que vou falar. O que eu vou preparar? Né? E aí a diretora me chamou e ela me chamou e ela, como é que é o teu trabalho? Tal. Eu fui apresentar para ela como é que é o meu trabalho. Ok, então vamos começar esse projeto aqui. E você vem que dia, tal, coloquei a data, e a data que conciliava ali com os projetos sociais que eles tinham. Deise, pensa na vontade de desistir. Não, faço ideia. Cara, como é que eu vou fazer? O que que eu vou aplicar? O que que eu vou falar? Porque é totalmente diferente. Você que está aqui fora, nós que estamos aqui fora, ter a liberdade de ir e vir, escolhas, decidir o que eu quero comer, ou eu decido
tomar água porque eu tenho água aqui suficiente para tomar. Eu tenho, hoje eu quero comer uma saladinha, eu vou comer uma salada porque eu tenho acesso. Você não tem. É totalmente diferente. Eu tô com saudade de estar falando, vou mandar uma mensagem, vou ligar, vou marcar um café com uma amiga. Tu não tem. Você vê como é que a liberdade é um quesito, assim, fundamental para o ser humano, né? Assim como o pertencimento, né, é uma necessidade do ser humano, a liberdade De ir e vir. é outra, né? E o Como quanto, isso é precioso. o quanto nós somos gratas por essa tal liberdade. Porque a gente tem essa liberdade. Eu vou fazer as minhas necessidades sozinha. Vamos começar ali por baixo. Eu não preciso de ninguém para me levar ao banheiro, para me dar um banho. Eu tenho essa liberdade. Eu não preciso... Você pode tomar banho a hora que você quiser. Eu não preciso de sonda para me alimentar, porque eu sinto o sabor do alimento. Eu faço uma mesa, eu chamo as pessoas que eu amo para ter um tempo de mesa, eu tenho a minha família. São pequenos detalhes que passam batido no nosso dia a dia. Se a gente não se atentar para o que realmente é valoroso. Se eu não souber ser grata no mínimo, só no muito, então eu vou ser uma mulher murmuradora. E a Bíblia fala da mulher rixosa. Da mulher rixosa. Eu tenho uma amiga que ela tem uma frase que eu aprendi com ela que é fantástica. Ela fala assim, too blessed to be stressed. Quer dizer, abençoada demais para ser estressada. Uau! E é o que nós somos muito abençoada demais para ser estressada. Meu, too blessed to be stressed. Combina muito com o nosso perfil comportamental. É Não nós, hein, Daisy? Abençoada Tem demais. tanta gente estressada aí, né? Que a gente pode ir lá trazer paz. Mas não enxergaram as bênçãos, como ela é abençoada, na verdade. Não parou para perceber. Ultimamente, André, parece bobeira, assim, mas ultimamente, com essa história toda que a gente tem vivido aí com o Rio Grande do Sul, nossa, não tem um dia que eu não deito na minha cama que eu não agradeço por aquela cama. Pelo banho quentinho. Meu Deus. Que eu posso tomar. Pelo piso ser seco da minha casa. Você sair de casa e chegar em casa e tá lá. Exato. Tudo para você jantar, você ter para onde voltar. O que Deus quer nos ensinar com tudo isso? Meu Deus. Que tamanha gratidão. Será que eu tenho agradecido o suficiente? Não é? Tenho sido grata ao ponto de transbordar, porque a gente precisa transbordar, né? Quando eu tenho de sobra, eu vou fazer o quê? Transbordar. Agora, quando eu tenho o mínimo, que é só para mim, como que eu vou dar se eu não tenho? A Daisy tá morrendo de sede. A Daisy só tem mais um gole aqui. A Daisy tem as duas opções: dividir comigo ou de beber tudo para matar tua sede. Qual é a decisão? O ser humano não se questiona. Eu, como treinadora comportamental, Daisy, para mim hoje é muito comum, né? É muito comum eu entender quais são as atitudes de uma pessoa grata e de uma pessoa não grata. Não, eu não estou falando aqui do ingrato. O ingrato, ok. Ele sabe que é ingrato e ele não tá nem aí mesmo. Mas uma pessoa dele. Que não tem gratidão, né? Uma pessoa não grata. Porque o grato, ele vive isso, ele expressa isso. E quantas vezes nós precisamos nos atentar e entender que, poxa, eu tô aqui murmurando, sendo ingrata com o que eu já tenho. Porque o ser humano, a tendência é querer mais. Querer mais. Mais, talvez mais do mesmo, mais de viver aquela experiência. Ok, é muito bom. Mas o quanto eu tenho vivido essa experiência e tenho transbordado. Trago a oportunidade de alguém também viver essa experiência. De alguém também ter esse conhecimento. Que talvez para certas pessoas é muito simples, é pequeno, mas o que você já tem como conhecimento, se você aplicar, se você demandar esforços para se conectar com as pessoas que precisam desse conhecimento, é simples. Não precisa você ter MBA aí Faz com o que você já tem. Entendendo que não é sobre você. Exato. É sobre aquilo que está em você, é sobre ele. Você faz, você transborda, você dá o seu melhor e você sobre entende. Aquele que te chamou, né? Você entende qual é o propósito que tem nisso. É desse jeito, essa é a vida. Que maravilha. Essa é a vida.
É muito bom te ouvir. Obrigada, Espero Deise. que Gente, as pessoas realmente sejam tocadas, assim, sabe? Se sintam tocadas. Respondam essas perguntas que você fez, né? se questione. Que elas Né? busquem essas respostas. A vida é um processo contínuo, Deise. E se a gente não entender que nós estamos aqui só de passagem, enquanto estamos aqui, E é sobre a caminhada, não é sobre a chegada, né? nós precisamos nos conectar com essa verdade de quem nós somos. Semelhança e imagem de quê? Uma hora isso aqui não vai ter mais nada. Quantas vidas foram ceifadas Nós vamos viver de uma hora para outra? eternidade, e aí? Isso aqui é muito pouco, Eu tenho né? me preparado, né? O que tem falado através de mim? O que tem falado sobre mim? E vamos errar. Vamos pecar, mas independente da nossa carne pecaminosa, a nossa fé precisa sobressair em meio a todo esse caos. Precisa ser Entendendo maior quem que nós tudo, somos. né? Precisa ser maior que tudo. Que Deus possa nos abençoar Amém. e nos dar clareza para os próximos passos, onde a gente precisa ir lá, plantar aquela sementinha. Porque depois, você fazer sem esperar nada em troca é muito de Deus, né? Nós, seres humanos, a gente sempre espera algo em troca. Mas quando você serve, que você não pode esperar nada em troca, o que você pode esperar de uma pessoa que não tem nada para te dar? A transformação delas. Eu ainda espero. Eu falo para elas, para as mulheres lá em cárcere, eu falo que eu não posso esperar nada de vocês, além da transformação de vocês. E dessa vez eu contei esse fato para elas, da moça que me encontrou lá na igreja, e que incrivelmente ela estava atrás de mim, na bancada de trás, e me cutucou porque ela me conheceu. Eu jamais ia saber que era ela. Tipo, amanhã pode ser qualquer uma delas, né? Ou todas elas. E eu falei para elas, o que eu espero de vocês é isso. É isso. Que Deus me permitiu viver, experienciar com essa mulher. E eu vim dessa experiência, eu tava assim, ó, transbordando, eu não conseguia dormir, Deise. Sabe quando tu fica assim impactada? E eu fui, e eu gravei vídeo, e meu Deus, como é que eu vou externar isso? As pessoas precisam entender que isso é real, que isso, de fato, Deus nos proporciona a viver momentos, a viver tempos extraordinários quando a gente decide obedecer. Porque, cara, eu não sei da vida dela. Eu não imagino o que ela fez, o que ela... Mas aquela sementinha plantada, o Espírito Santo germinou e... Que possa carregar multidões com ela. Amém. Quantas vidas ela pode impactar, ela vai impactar, eu creio nisso. Ela vai impactar porque um dia Claro, ela entendeu. Eu falo, né, André, a gente vê a semente, mas Deus viu a floresta toda já. Porque aquela semente vai virar uma floresta. E vai deixar raízes. Raízes, né? Qual é o legado? Qual é o legado que eu vou deixar? Poxa, eu falei para as mães lá em cárcere, eu disse, até aqui, você tem essa história para contar. É daqui para frente, o que você vai fazer? Uma nova história, né? A decisão é sua. Vão ser tentadas? Vão. Principalmente para quem, né, tem uma vida pautada no crime, no tráfico, no tráfico de drogas. Aquilo ali é muito impregnado para elas. E elas acabam voltando para lá. Qual é a outra verdade? Qual é o outro lado que elas não reconheceram, que elas não conhecem? O nosso cérebro, ele não reconhece o desconhecido. Alguém tem que dizer, olha, ele só aqui, reconhece ó, aquilo que ele conhece, né? Existe uma caneca linda, dourada, mas ela só viu a caneca preta. Exato. E o cérebro não consegue conceber isso. Então alguém tem que mostrar. Que seja eu, que seja você, Deise, que seja Maria, que seja Joana, que seja... Que a gente possa fazer a diferença aonde quer que a gente vá. As pessoas precisam, estão sedentas, e não é só lá em cárcere, não. Sim. Quantas de nós aqui, ó, vivemos com a liberdade, mas com a mente encarcerada? Meu Deus, Deise, eu vivi por anos com cárcere na minha mente, acreditando numa mentira, porque é isso que o inimigo vem fazer, para roubar aquilo que realmente Deus plantou no nosso coração, roubar, matar e destruir. E mulheres que não se permitem
tirar essa venda, tirar essa trave dos olhos, né? Esse cárcere da mente e viver uma nova vida. E se permitir conceber uma nova vida. Nascer de novo, literalmente, né? E como a gente comentou antes, nós nascemos de novo. O nosso corpo, mas o nosso espírito, a nossa alma precisa nascer de novo. Por quê? Porque a Bíblia fala que a renovação da mente, ela precisa acontecer. E ela é diária. Todos os dias aprender. Todos os dias. Eu aprendo como? Lendo livros, eu aprendo meditando na palavra, eu aprendo buscando intimidade com Deus, eu aprendo em cursos, aprendo o que você precisa aprender. Que é o conhecimento que você precisa externar e trazer sabedoria. Decida hoje fazer a diferença na vida de alguém. Alguém. Coloque essa pergunta bem clara. Escreva ela e fale assim: quem eu vou impactar hoje? Espírito Santo, me conduza para que vidas sejam impactadas através do meu olhar, através do meu abraço, através da minha boca. Quando eu abrir a minha boca para falar, que alguém seja impactado. Começa. De alguma forma. Começa você vai ver a grandeza forte no coração que vai ver acontecer. A grandeza de Deus. E as pessoas dizem assim: eu vejo Deus em você. Não tem presente maior. Eu vejo Deus em você, Daisy. Amém. Eu também vejo em você. Que Deus te abençoe. Amém. Que você possa transbordar todos os dias na vida de milhares e milhares de vidas. Que isso aqui seja uma extensão de vidas para outras vidas. Amém. Eu recebo. Deus te abençoe. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada a você, viu? Obrigada a você, viu? Que Ele possa te usar com poder, com graça, cada vez mais. Aonde quer que Ele te coloque, né? Obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada pelo carinho. Uma boa noite para vocês. Eu vejo vocês até o próximo podcast. Até lá. Ai, é tremendo esse canal. Ai, Jesus.